Na primeira parte do versículo 35 que nós lemos, o texto destaca o afinco e o comprometimento de Jesus com a sua vocação, com a sua chamada, e também ressalta a necessidade de mais trabalhadores na obra do Senhor, na obra do Evangelho. Isso ocorria por falta de pessoas? Não. Jesus era acompanhado de uma multidão de 70, de 500, de 5.000 e tinha 12 discípulos. Então não era falta de pessoas. Mas por que que esse texto ressalta tanto a necessidade de mais ceifeiros para essa obra? É pelo seguinte fato de que as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas eram envolvidas com o seu ministério, mas não eram pessoas comprometidas com a obra que Deus lhe confiara. Nos dias de hoje, a cena se repete, só que com uma proporção muito maior. O Evangelho cresceu, e quanto mais cresce, mais trabalho aparece. E aí, é aí que mora o perigo, é aí que mora o X da questão, porque nós temos tanta gente em nosso meio, mas poucos são aqueles que gostam de trabalhar e se comprometem com o trabalho da obra do Evangelho. Então passa muita gente por essa seara, mas poucos são aqueles que se comprometem com esta obra. Muita gente passa por nós, muita gente se agrega com essa obra, porém poucos são aqueles que se comprometem com a mesma. Por quê, irmãos? Porque é muito mais fácil se envolver do que se comprometer. É muito mais fácil receber uma oração do que fazer a própria oração. É muito mais fácil receber uma imposição de mão, e eu, por favor, vou pedir a vocês, não façam enquanto eu estiver pregando. Depois que eu terminar a pregação, vocês podem fazer isso, mas enquanto eu estiver pregando, ouça a mensagem, porque Deus me trouxe aqui essa noite para falar algo para essa igreja. Talvez e provavelmente será a última vez que eu vou ministrar nessa igreja, pois eu já estou indo embora. Mas eu tenho algo de Deus para entregar para a liderança, algo de Deus para entregar para o corpo de obreiro, para toda essa igreja que está aqui. Então, Jesus, o primeiro texto revela que Jesus tinha compromisso, tinha prioridades, ele tinha responsabilidade com a sua vocação. O texto diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias circunvizinhas. Então Jesus, ele não esperava ninguém o convidar para fazer alguma coisa, ele já era disposto a fazer a obra. Ele não esperava chegar um convite da Ásia, da Mesopotâmia, da Itália, dos países da Europa, para ele levar o Evangelho. Não, ele tinha uma chama dentro da sua alma que o impulsionava em ir aos vilarejos, em ir às aldeias, em ir às cidades circunvizinhas, pregar o Evangelho que Deus o mandou, fazer aquilo que o Pai havia lhe mandado. O problema dessa geração e de outras gerações também que vieram depois de Jesus é que a gente só gosta de ir em lugares que são bons aos nossos olhos. Por exemplo, a gente gosta de ir em grandes catedrais, a gente gosta de ir em grandes templos, a gente gosta de visitar grandes cidades, a gente gosta de ir em lugares suntuosos, lugares bonitos, lugares que nos atraem pela sua beleza, pela sua magnitude. Jesus é o inverso de nós, porque Jesus, ele ia nas aldeias, nos vilarejos, se tivesse na época na boca de fumo, no prostíbulo, ele ia lá nos favelados, nos necessitados, ele ia onde ninguém queria ir, porque na verdade ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele disse uma vez: eu não vim para os que estão sorrindo, saudáveis, que não precisam de nada, eu vim para os que são doentes, aqueles que precisam de um milagre, eu vim para quem precisa de uma cura, eu vim para aqueles que estão enfermos. O problema nosso é que a gente acha que Jesus é igual a gente, e Jesus não é gente, Jesus é Deus. Ele pensa diferente e na contramão da nossa lógica. A gente quer o melhor lugar, a melhor cadeira, a melhor posição, o melhor cargo. Jesus não queria nada disso.
ele queria apenas desenvolver o trabalho e a vocação que o próprio Deus o confiou. Tem muita gente caindo do cavalo aí, Ramon, sabe por quê, filho? Porque eles querem desenvolver um trabalho que não é para eles, e por inveja, ou sei lá, por querer aparecer mais do que as outras pessoas, eles correm atrás de algo que Deus não tem com eles. Quer exemplo? Eu vou dar exemplo. Deus te chamou para interceder porque tu quer profetizar. Deus te chamou para orar. Deus te chamou para fazer campanha. Deus te chamou como pregador. Deus te chamou para desenvolver uma tarefa específica, e você foge do teu chamado, você foge daquilo que Deus confiou, só por causa que isso que você acha que não dá visibilidade, você não quer desenvolver. Você quer desenvolver aquilo que você acha que vai fazer você aparecer para as pessoas. E o céu está dizendo: eu tenho isso aqui para você. E teu coração está dizendo: mas eu quero isso aqui. Quando você faz o que você deseja, você se julga dono do seu próprio nariz. Mas quando você faz o que Deus manda, você desenvolve o trabalho que a chamada de Deus te confiou, ou a chamada que Deus te confiou. E quando a gente desenvolve aquilo que Deus nos confiou, irmão, a gente até passa por problemas, mas a gente está dentro do propósito. A gente passa até por lutas, mas a gente está dentro do propósito. A gente passa até por turbações, mas a gente está dentro do propósito. A gente até sofre, mas está dentro do propósito. E quem sofre dentro do propósito, quem chora dentro do propósito, quem passa por luta dentro do propósito, sabe que daqui para a travessia deste propósito, Deus tem algo para entregar nas suas mãos. Quando você está fora do propósito, você pode até ser aplaudido, você pode ser até elogiado, você pode até receber tapinhas nas costas, você pode até ser requisitado dos lugares, mas fora do propósito, você não chega em lugar nenhum. Dentro do propósito, o mar pode se levantar lá no meio, a tempestade pode se levantar no meio, mas se você estiver dentro do propósito, a tempestade não afunda teu barco. Mas fora do propósito, a primeira onda que a tempestade levanta, afunda teu barco. Porque fora do propósito, vocês podem estar com milionários, com empresários, com homens grandes da terra, mas não está com Jesus, e o teu barco afunda se não tiver Jesus. Ele não precisava de nada, e o ministério de Jesus foi lindo. E do ministério de Jesus, por esta narrativa nós entendemos pelo menos 3 pilares fundamentais do ministério de Cristo, da vocação de Cristo, que está em falta na igreja contemporânea. 3 pilares fundamentais do ministério de Cristo, que estão em falta na igreja do nosso contemporâneo. E eu não falo da igreja brasileira, não. Eu falo da igreja ao redor do mundo. O primeiro pilar é o pilar da doutrina. Ele ensinava na sinagoga deles. O segundo pilar é o pilar do evangelho genuíno. Ele pregava o evangelho do reino. O terceiro pilar é o pilar de milagres e de vivência do sobrenatural. Ele curava todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Primeiro pilar, pilar da sã doutrina. Segundo pilar, pilar da pregação do evangelho genuíno. Terceiro pilar, pilar do sobrenatural. Curas, milagres e vivência da manifestação de Deus. Sabe por que isso está escasso em nosso meio? Porque a gente vem para a igreja, o povo se senta na igreja e fica mexendo no WhatsApp, irmão. Quando não, está jogando aquela desgraça daquele Free Fire dentro da igreja, porque você não ficou em casa, irmão. É por isso que falta milagres dentro da nossa igreja. É por isso que
que nós temos ouro, temos prata, mas não temos mais o levanta e anda. E quando Pedro e João subiram para o templo para orar, eles disseram para aquele coxo: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Só que a nossa geração prefere o ouro e a prata. Levanta e anda fica para depois, não é assim? Primeiro pilar fundamental do ministério de Jesus, o pilar doutrinário. Ele ensinava na sinagoga deles. Doutrina que eu estou falando agora, e quem está me ouvindo pela internet, alguns que estão aqui estão dizendo: doutrina é para o pastor da igreja. Doutrina que eu ouço é o meu pastor que tem que falar para mim. Isso virou jargão de crente que não anda em santidade. Isso virou princípio de crente que não quer compromisso com Deus. Ah, é porque só o meu pastor que tem que me ensinar. É. Então por que chama pregador? É para entregar a chave de carro? Ah, para entregar o apartamento que você quer. É para isso, não é? Quando nós assumimos essa tribuna aqui, recai sobre nós uma responsabilidade de sacerdócio real, de entregar um pão que vai te machucar, mas que vai levar você para o céu, de entregar uma verdade plena, uma doutrina bíblica, para você entender que isso aqui não é parque de diversões, para você entender que isso aqui não é praça pública, para você entender que isso aqui não é shopping center, para você entender que isso aqui é casa de oração, é casa de oração. Guardou glória? Pode guardar, não tem problema não. O pilar da doutrina é um pilar fundamental, porque muitas portas se fecharam e você viu, porque muitos ministérios que se levantaram, grandes e pequenos, fecharam suas portas. Por quê? Porque seus cultos não são cultos, são shows, são apresentações, são performance. Aí muda de uma região para outra, aí a gente acha que é uma nova igreja que está abrindo, e não é. Mudou o templo de lá para um outro lugar. Por quê? Porque lá não estava dando lucro. E lá lá não é culto, lá é casa de show mesmo. Então casa de show tem que ir para lugar onde rende mesmo. E nesse tipo de igreja que abre e fecha, não tem doutrina, irmão. Não tem doutrina. E doutrina não é usos e costume não, irmão. Doutrina é santidade mesmo. Doutrina é compromisso com a palavra e não com o profeta. Doutrina é compromisso com o que a Bíblia diz. Aí a gente vai para algumas igrejas, aí aqui não tem, mas aí algumas igrejas por aí onde a gente prega uma mensagem dessa aqui, ninguém quer ouvir isso aqui não, irmão. Aí se cumpre, sabe o quê? O que Paulo disse a Timóteo: prega em tempo e em fora de tempo, porque virá um tempo que não dará mais tempo. Timóteo, prega a verdade em tempo e em fora de tempo, porque virá um tempo que os homens comprarão ou chamarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, vão chamar pregador que fala o que eu quero ouvir, vão chamar profeta que profetiza pela minha conveniência. Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, porque virá um tempo em que os homens não sofrerão mais a sã doutrina. Não dói mais uma palavra dessa, na verdade causa revolta em quem me ouve. Vão fazer um abaixo-assinado para nunca mais trazer esse pregador aqui. Por quê? Porque não sofrem mais a sã doutrina.
Mas eu vim na condição de servo para ser profeta aqui esta noite. Queira você, queira não, você veio para esse culto e vai ouvir essa palavra. Vai ouvir que Jesus, Ele quer conserto, Ele quer santidade, Ele quer princípios, Ele quer que você esteja presente, que você esteja compromissado, Ele quer você preparado para ouvir o som da última trombeta. Elebarau Ashuri Calabacheia. Quem recebe a palavra liberada, quem recebe a palavra liberada, abre a boca e dá um glória para Jesus aqui. Alguns não sofrem mais a sã doutrina, e agora o caldo vai entornar para o nosso lado, porque o segundo pilar do ministério de Jesus é o pilar do evangelho genuíno. Ele pregava o evangelho do reino. Por que o caldo entorna para o nosso lado? Porque nós vivemos em uma geração que é considerada a geração da autoajuda, a geração do coachismo. Eu não tenho nada contra coach não, irmão. Eu aconselho muita gente sobre marketing digital, sobre vencer na vida, sobre vida financeira. Eu não tenho nada contra coach. Só que dizer para mim que Jesus era coach, você tem que aceitar Jesus de novo, irmão. Jesus não era coach. Jesus é Deus. Jesus não precisa de estratégias humanas para chamar você para perto, não. Jesus não precisa de técnicas de gatilhos mentais para chamar você para perto, não. Só a unção que está sobre a vida de Jesus aproxima a gente doente para ser curada. Jesus pregava o evangelho do reino. Evangelho genuíno, pastoras. Evangelho genuíno, pastores. Só que tem uma geração aí fora, aqui talvez não tenha, mas para ir para fora tem, que não prega o evangelho do reino, o evangelho genuíno, prega o evangelho do resto. Enquanto quem é santo e quem imita Jesus prega o evangelho do reino, tem uma meia dúzia aí pregando o evangelho do resto. E o que seria, pastor Eliésio, o evangelho do resto? O evangelho do resto é o resto de tudo que não está na Bíblia. Evangelho do resto é o resto de tudo que você quer ouvir, mas que Deus não quer falar. Evangelho do resto é o resto de tudo que massageia o teu ego, mas não transforma a tua história. Evangelho do resto é aquilo que o profeta prepara para te entregar e para vir para o culto, entregar para você, para alegrar o coração do pastor, para deixar a porta aberta. Evangelho do resto é o profeta preparar, é o pregador preparar a sua mensagem em casa, já sabendo qual vai ser a reação da igreja, porque ele sabe que ali vai estar outros pastores e vão convidar ele para suas igrejas para ele pregar. Está doendo até em mim, irmão. Evangelho do resto, quem prega não são profetas. Evangelho do resto, quem prega são pregadores comfort, downly. São até cheirosos, mas só servem para amaciar o ego. Jesus pregava o evangelho do reino. Me prova? Te provo na Bíblia. Uma vez, Jesus está... Quando chega o outro dia, é o dia da cruzada. Jesus, quando vai para a região onde foi marcada a cruzada, já tinha uma multidão esperando ele. Só que o Espírito que estava, Jesus falou para ele, ó, eles estão aí só porque tu multiplica pão, alimenta ele e cura as enfermidades dele. Eles não te aceitam, não te receberam como Messias prometido.
Aí Jesus, quando viu a multidão, ele disse: ó, vai ter pão hoje não, viu? Não pensa que eu vou alimentar vocês, que eu não vou alimentar não. Vocês não vieram aqui para me adorar, para me servir e reconhecer que eu sou o rei dos judeus, o Messias prometido. Vocês só vieram aqui porque eu multiplico pão, multiplico peixe, dou comida para vocês. Só que hoje acabou a mamata. Será Jesus pregando o evangelho do reino. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, metade ou a maioria da multidão foi embora. Aí Pedro e os discípulos com medo chegaram atrás de Jesus. Mestre, tua mensagem está muito dura. O povo está indo embora. A mensagem está muito dura. O povo está indo embora. Jesus, estou pouco me lixando, estou pregando o evangelho do reino. Por que vocês não foram com eles? Pedro, ô Tiago, ô João, vocês não vão com eles também não? Aí Pedro entende através do Espírito Santo. O Espírito Santo se aposta de Pedro e ele olha para Jesus e diz: para quem iremos nós, se em ti o verdadeiro evangelho do reino? Para quem iremos nós, se em ti estão a palavra? Evangelho do reino machuca, mas faz viver. Oi. Evangelho do reino às vezes dói, mas é para sarar. Porque em capítulo 5 a Bíblia diz: o mesmo que fez a ferida a ligará. Quando o homem te fere, é Deus que tem que curar. Mas quando Deus te fere, Ele mesmo cura. E Ele repreende a quem Ele ama. Pregadores do evangelho do resto estão com os dias contados nos nossos altares. Pseudo profetas que pregam o evangelho do resto estão com os dias contados nos nossos altares. Queira Deus que Ele abra a visão das nossas lideranças, dos nossos pastores, para peneirar quem traz e coloca nos nossos altares. Porque se o homem não tiver essa sensibilidade, o próprio Deus vai fazer descer do altar. Porque evangelho do resto é muito fácil pregar. Eu falo o que você quer ouvir e saio daqui como um popstar. Mas eu prefiro imitar Jesus. Ser condenado à morte de cruz na Jerusalém da sua glória, mas continuou pregando o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino não é para covardes, é para quem de fato e de verdade acredita que o Senhor há de julgar essa causa por nós. E o terceiro pilar fundamental do ministério de Cristo, e eu finalizo agora, é o sobrenatural em manifestação. Ele curava todas as enfermidades e moléstias dentre o povo, o que está escasso em nosso meio. A gente está cheio de falácia, cheio de profetada, cheio de revelação. Revelação vem do céu, revelação vem daqui da terra. Está tão difícil, pastora, que as pessoas ficam torcendo para o profeta profetizar para elas, pelo menos da carne, para elas irem cheias para casa de mentira. Porque é melhor ir cheio de mentira do que ir vazio, não é? Mas o que é que acontece, irmão? O ministério de Jesus tinha um rastro de glória. Sabe por quê? Quando Jesus iniciou o seu ministério, lá no Jordão, sendo batizado por João, a primeira coisa que ele soube por parte de Deus era que o diabo ia para o deserto tentar ele.
E quando ele saiu para o deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira coisa que ele fez foi jejuar e orar 40 dias e 40 noites. Para o quê? Para estar pronto para a tentação. Tem gente que prefere remediar do que prevenir. Com Deus é prevenir e não remediar. Quando Jesus chega e ao cabo dos 40 dias no deserto, jejuando e orando, o diabo chegou diante dele e ofereceu mundos e fundos que ele não tinha. Só que Jesus não caiu na tentação. Por quê? Porque jejuou e orou. Aí tem gente que espera a provação chegar, a luta bater na porta, para depois pagar preço jejuando e orando. Aprenda com Jesus. Quando ele soube que seria tentado pelo diabo, ele jejuou e orou, e o diabo caiu por terra. Você sai na frente com a prevenção e não com o remédio. Sabe por que muita gente morreu de Covid? Porque remediou, e às vezes o remédio não dá jeito. Mas sabe por que vocês estão vivos aqui? Porque alguns de vocês se preveniram. A prevenção é melhor do que o remédio, tá? E na vida espiritual é assim. Quando nós queremos ter uma vida marcada pelo sobrenatural de Deus, a gente previne, a gente busca, a gente ora, a gente jejua, a gente faz propósito, a gente sacrifica, a gente pede para Deus aquilo que a gente ainda não tem. Aí tem um monte de gente, eu queria pregar mais light hoje, mas não vou dar conta. Tem um monte de gente que prefere ter um profeta de estimação do que orar. Ah, doeu o dente, vamos ligar para o amuleto da sorte. O profeta amuleto da sorte, o irmão Fujioka, revela tudo. Vamos ligar lá para o revelador de CPF. Tem nada contra, irmão, tá? Tem nada contra. Não é do profeta que eu estou falando. Estou falando do crente, que vive de profeta em profeta, de profetada em profetada, de igreja em igreja. Por quê? Porque não consegue estabelecer um relacionamento consistente com Deus. Não consegue estabelecer um pacto particular com Deus. Não consegue, vou falar rasgado aqui, não consegue ser crente de verdade, irmão. E aí não vive milagre. E igreja que não vive propósito, igreja que não vive em jejum, em oração, em propósito, não vive milagre, irmão. Aí a gente entra em alguns lugares por aí, as pessoas tentando forçar a gente a cair no chão, irmão. Empurrando a cabeça para fazer a gente cair no chão. Faz uma fila aí, vai cair todo mundo agora aí. Claro que vai cair, você está dando tapa no irmão. Vou confessar um negócio para você. Eu já caí, irmã aí que está interagindo comigo. Eu já caí na igreja com vergonha de passar vergonha no profeta. Se eu não cair, vai dar errado para ele. Então vou me jogar um pouquinho aqui, que ele é meu amigo. Me joguei, me levantei, morto de vergonha. Passei vergonha, mas não deixei o amigo passar vergonha. Irmão, pastores queridos, o que Deus tem para nós é um grande nesses últimos dias. É uma manifestação gloriosa do seu poderio. Se você soubesse o que está dentro de você, Ashuri Calabacheia, se você soubesse, só que Deus está gritando no coração dos discípulos. A seara é pequena, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Tem pouca gente que quer ter o que eu tenho. Tem pouca gente que quer ser o que eu sou. Tem pouca gente que busca a unção que eu busquei. Rogai ao Senhor da seara e Ele vos enviará ceifeiros. Sabe o que Jesus está dizendo? Rogai ao Senhor da seara
E Ele vai levantar homens com a minha essência, profetas com a minha essência, mulheres com a minha essência. Homens e mulheres que vivenciam e experimentam do sobrenatural. E quando Jesus terminou esse sermão, sabe o que Ele fez? No capítulo 10, no primeiro versículo, Ele chamou seus discípulos em particular. E chamando seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que expulsassem e para quem curasse todas as enfermidades e todo o mal. A necessidade era tão grande de ter mais gente cheia do Espírito Santo ali, que Jesus compartilhou um pouquinho dele com seus discípulos. Antes do dia de Pentecostes, isso aqui. Jesus já encheu Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, porque a necessidade, a demanda da multidão era muito grande. Jesus não dava conta sozinho. E aí, tem duas coisas que Jesus quer fazer aqui essa noite. Uma é encher uma geração nova de profetas nessa casa, a ponto de você não precisar tocar em ninguém, só se for necessário, para Deus manifestar o sobrenatural. E a segunda coisa que Ele quer fazer aqui é restaurar alguns vasos que estão quebrados. Alguns vasos que estão rachados, sabe por quê? O homem descarta, joga para escanteio, mas Deus não descarta não. Ele pega o mesmo barro e faz de novo um outro vaso. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Só quem quer, de fato e de verdade, não por pressão do pregador, mas só quem quer, dos obreiros que estão aqui hoje, só quem quer, dos obreiros que estão aqui hoje, receber de Deus algo diferente, venha aqui na frente, mas venha rápido, porque eu tenho só 2 minutos, 1 minuto. Venha rápido. Só quem quer mesmo receber de Deus o sobrenatural, viver algo diferente. E eu estou tentando esse microfone aqui demais. Aleluia. Glória a Deus. Você que quer pôr a mão no enfermo e ele ser curado instantaneamente, irmão. Você crê nesse mistério? Oi. Você acredita nesse manto? Se você acredita, então você é sincero. Só quem está meio quebrado aqui, desse meio que veio. Só quem está meio quebradinho assim, está com pouca força, levanta a mão para mim assim. E aí eu gosto, cara. Aí eu gosto. Aí eu gosto de ver. Permaneça com a mão levantada, os que falaram que estão meio quebradinho. Isso, meio quebradinho. Isso. Eu gosto desse trem. Vale mais esses que confessam que estão quebrados do que os que estão aqui com o pecado incubado e não revelaram. Porque esses aqui eu tenho certeza que Deus vai restaurar hoje. Agora você que não levantou a mão com vergonha porque faz parte do ministério, vai demorar Deus te restaurar. Aleluia. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiros, vou falar uma última coisa para vocês. Obreiros, ministério de louvor, tudo, todos vocês que fazem parte desse ministério. Aleluia. Deus quer marcar o templo da glória de Deus com algo novo, irmão. E isso não é para mim voltar não, que eu nem quero voltar. Tá? Isso foi Jesus que me disse lá em casa, que Ele quer marcar esse ministério com uma porção nova da sua glória, um grande avivamento que vai vir gente de longe para receber aqui. Vai vir gente de longe para receber aqui. Agora eu vou entregar algo forte para vocês. Tem muita gente que vai cair do cavalo aqui também. Tem muita gente que Deus vai revelar para vocês quem é. Porque hoje é estabelecido uma espada de justiça nesse altar.
Quem tiver meia boca, ou conserta, ou o papai vai revelar. Quem tiver mais ou menos, ou conserta, ou Deus vai colocar a prova, irmão. Feche os seus olhos. Os obreiros de olhos fechados, por favor. Oh, glória a Jesus. As pessoas que estão se reconciliando aqui, que estão renovando sua aliança com Jesus, falem após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me recebe de volta, me restaura, escreve meu nome no teu livro, e não deixe que borracha nenhuma do inferno apague meu nome de lá. Diga: firma meus passos na rocha que é a tua palavra, e nenhum vendaval me lançará por terra. Agora os obreiros que estão aqui, diga: amado Espírito Santo, vem para a minha vida, restaura a minha história, me dá um novo caminho, me dá um novo propósito. Eu estabeleço contigo um novo pacto, e eu não vou mais falhar. E se eu falhar, me levanta de novo. Eu vou me esforçar para não cair, mas se eu cair, me levanta de novo. Não me deixe prostrado. Eu quero ser santo como santo és. Eu quero ser santo como é o Senhor. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua glória, enche-me da tua unção, enche-me do teu poder, enche-me de ti. Diga: eu não quero ser cheio, eu quero transbordar da tua glória. Então vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre mim, Santo Espírito, em nome de Jesus. Agora começa a orar comigo. Chama a atenção dele para você. Larabaio, calabachuri, bicalabachanda, arabagai. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Oh! É através de você, mulher de Deus. É através de você, homem de Deus, que o inferno terá prejuízo. Uma unção de dons espirituais repousa sobre esta igreja. Uma unção de ousadia repousa sobre esta igreja, sobre estes obreiros. Agora, 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 agora. Vai, abre a boca, fala em língua estranha. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Marcha na terra, mulher. Marcha na terra, mulher. Dá glória a Deus.